Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para Daniel capítulo 10. Nós estamos aqui numa última secção do livro de Daniel. Estes três últimos capítulos, o 10, o 11 e o 12, referem-se aos últimos dias da nação de Israel. E temos de tratá-los como um conjunto, como um bloco, ainda que nós hoje vamos ver uma parte só do capítulo 10, mas temos que sempre ter esta ideia em mente de que, de facto, estes três capítulos prefazem uma unidade. Então, estes capítulos vão tratar desse aspecto da vida de Israel no final dos tempos. Agora, no capítulo que temos, em mãos, vamos ter a última visão de Daniel. Temos o tempo, o lugar dessa visão, ela está de facto equacionada e nós podemos assim compreender bem aquilo que Deus quer transmitir a Daniel e a cada um de nós também. Nós encontramos, digamos assim, o centro desta visão, no fundo o ponto-chave, o verso-chave desta visão, no verso 14 do capítulo 10, diz: "Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias", porque a visão se refere a dias ainda distantes. No fundo, esta é a chave desta visão, é percebermos que o anjo que se aproximou de Daniel vinha com este propósito de fazê-lo entender o que iria acontecer à nação de Israel nos últimos dias, mas que são dias de facto ainda distantes. Não eram como aquelas profecias que Daniel tinha recebido no início, que tinham a ver com os impérios que iriam suceder o Império Babilónico, que Daniel viveu de imediato. Portanto, o Império Medo-Persa ele presenciou, o Império Grego estaria para breve, ainda não sabemos se Daniel chegou ou não a vislumbrar alguma coisa do Império Grego. Talvez ele ouvisse algumas notícias acerca de Alexandre o Grande e o que estava a acontecer. Não temos dados muito concretos sobre esse aspecto. No entanto, verificamos realmente que esta profecia que ele vai receber agora tem a ver com o final dos tempos e tempos ainda que estariam para vir. Nós, nesta profecia do capítulo 10 de Daniel, nós vamos ter a oportunidade de retirar várias lições para cada um de nós e, ao mesmo tempo, podemos analisar profecias que vão se referir à nação de Israel. Há realmente coisas neste capítulo 10 que são únicas e que nós certamente vamos poder descobrir neles. Não encontramos em mais textos bíblicos referências como esta que encontramos aqui no capítulo 10 do livro de Daniel. No entanto, estas referências que nós vamos ver, essencialmente relativas ao mundo espiritual, não são referências simplesmente para nos satisfazer a curiosidade. Quer dizer, ok, é interessante saber estas coisas. Pois, se fosse só isso, não valeria a pena. Creio que quando nós analisarmos o texto bíblico, vamos certamente descobrir aqui coisas muito interessantes acerca do mundo espiritual, acerca da forma como os anjos de Deus e de facto os demónios, ou os anjos de Satanás, porque também eram anjos, só que são anjos caídos, se organizam, como é que eles trabalham. De alguma forma vamos ver isto, que autoridade e força e poder eles têm, e realmente nós vamos poder descobrir isto aqui neste capítulo 10, porque o capítulo 10 de Daniel vai levantar um pouco o véu acerca destas questões de ordem espiritual. Para todos os efeitos, o apóstolo Paulo reforça esta ideia acerca, portanto, das questões de ordem espiritual. Quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 16, ele diz: "Pois nele fomos criados, ou foram criadas todas as coisas, quer nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele." Então o apóstolo Paulo aqui refere acerca da autoridade, acerca do poder espiritual que acontece para além da nossa compreensão e da nossa visão das coisas.
Realmente este século que passou, o século XX, ajudou-nos a entender que há muita coisa que nós nem sonhávamos há 100 anos atrás, mas na realidade existe. São coisas que nós não tínhamos a capacidade de ver, quer em termos, por exemplo, das partículas atómicas ou dos vírus ou das bactérias, pois não tínhamos aparelhos para poder ver partículas tão pequenas como os átomos, mas no entanto o século XX veio com a tecnologia ajudar-nos a perceber que há coisas que são invisíveis a olho nu, mas que existem, são uma realidade. Também os grandes telescópios que nos fazem poder conhecer melhor, portanto, o cosmos, fizeram o mesmo. Quer dizer, nós pensávamos que era o nosso sistema solar, enfim, Galileu foi infelizmente queimado quando traz à reflexão que a Terra afinal não é o centro do universo, mas o Sol está no centro do nosso sistema solar, e por isso pagou com a vida. Hoje achamos isso bárbaro, como é óbvio, claro que é, mas percebemos também com a tecnologia que tem avançado que afinal de contas até a nossa própria estrela não é o centro da nossa galáxia, e depois a nossa galáxia é uma entre milhões delas no universo. Percebemos que afinal de contas o universo é bem maior do que aquilo que nós imaginávamos. Então há coisas que eram invisíveis, passaram a ser visíveis, mas porque fomos adquirindo tecnologia. Há outras que certamente continuam hoje ainda invisíveis, sejam em termos de vida física, e aqui só estou a reportar ainda aspectos físicos, átomos, bactérias, vírus, tudo isto é material, é físico, seja galáxias ou estrelas, também é físico, mas há também aspectos que não são físicos, são espirituais, e muitas vezes porque nós não temos aparelhos para medir, nós podemos pensar que afinal não existem. Assim como há alguns anos atrás as pessoas achavam que a Terra de facto era o centro do universo e por isso Galileu morreu. Enfim, espero que não façam o mesmo com aqueles que hoje afirmam que afinal de contas há vida espiritual e simplesmente por ignorância as pessoas às vezes tomam medidas só porque não têm os aparelhos ou não têm a tecnologia para medir determinados aspectos. Aqui o apóstolo Paulo reforça isso e a Bíblia aqui no livro de Daniel vai nos ajudar a perceber que há uma vida de facto espiritual, há um mundo entre aspas paralelo que nós não temos acesso, que nós não vemos, mas que ele existe na realidade. E talvez não vemos porque não temos de facto as capacidades de ver esse mundo espiritual. Há poucos aspectos na Bíblia, ou poucos episódios na Bíblia que nos mostram um mundo espiritual. Um deles é aqui em Daniel, um outro é o episódio de Elias com o seu servo, quando de facto vem aquele exército para levar preso a Elias e ele pede a Deus que abra os olhos do seu servo e ele vê então o exército. É aquela famosa frase Elias, que mais são aqueles que estão connosco do que aqueles que estão com eles, e de facto havia um exército de anjos que protegiam o servo do Senhor. Então são de facto poucos os aspectos na Bíblia que nos relatam este mundo espiritual ou que nos dão a ver este mundo espiritual. E Daniel aqui vai ser um destes textos que nós temos que olhar com atenção, compreender este mundo que normalmente não está acessível aos nossos próprios olhos. E vemos aqui então essa referência. Vamos começar pelo verso 1 do capítulo 10 do livro de Daniel. Vamos nos situar no tempo e no espaço. Diz assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada a palavra de Daniel, cujo nome é Belshazar. E a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Primeiro temos aqui então a referência. Voltamos outra vez um pouco atrás no tempo, este capítulo 10, e voltamos ao 1º ano do rei Ciro. Ele foi o rei que deu o édito, o decreto-lei que permitiu aos israelitas regressarem à terra prometida. Foi este rei que deu de facto essa possibilidade. Ele estava consciente de que esta visão envolvia um conflito cósmico, um conflito espiritual, um conflito que não se limitava à guerra entre os medos e os persas, entre os gregos e os medos, entre os persas e os babilónicos, não se limitava a este aspecto humano.
Há de facto um mundo, podemos dizer assim, entendam-me bem, mas um mundo paralelo em que os seres espirituais agem efetivamente, ainda que nós não vemos. Agora, o nosso problema é que nós queremos materializar tudo. E tudo aquilo que não é materializável, nós então temos grande dificuldade, porque nós, enfim, conseguimos entender até certo ponto as coisas quando elas se movimentam no tempo e no espaço, mas agora quando elas deixam de se movimentar no tempo e no espaço, deixam de ser concretas para nós, torna-se muito difícil a nossa compreensão. E os seres espirituais, de facto, são diferentes daquilo que nós temos como compreensão atualmente. Mas vejamos aqui, isto não é, como eu já disse, só um texto bíblico para satisfazer a nossa curiosidade, não é só fantasia, não é tipo conto de fadas, de forma alguma, mas descreve uma realidade que efetivamente existe. E porque existe, o texto bíblico vai retratar. É verdade também que Deus não dá muita ênfase a este aspecto, porque Ele quer que nós vivamos no plano que nós temos para viver, neste plano tridimensional, onde nós nos movemos, nos deslocamos, onde nós existimos. Porque se nós cuidarmos de facto bem da nossa vivência aqui, certamente o mundo espiritual que nós não dominamos, não conhecemos, não vemos, ele vai continuar a existir. É óbvio que um influencia o outro e vice-versa, por isso a importância da oração, mas ao mesmo tempo temos é que entender que a nossa vida aqui na Terra tem um propósito e temos que o viver de uma forma intensa, dedicada, de uma forma séria, de acordo com a vontade de Deus. Mas vejamos então aqui estes aspectos deste capítulo 10. O verso 2, então já situámos no tempo e no espaço. Agora vejamos o verso 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Ok? Daniel está a orar durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas inteiras. Ou seja, Daniel está num processo de jejum, podíamos dizer, e oração. Daniel está, portanto, durante um tempo em que ele começou a ficar de novo perturbado com alguma coisa que sente da parte de Deus, e ele ficou então em oração durante estas 3 semanas. 3 semanas de jejum e oração. De novo, era um assunto extremamente urgente, era um assunto que o preocupava e por isso fazia sentido parar a alimentação, parar os seus, a sua rotina diária para poder se dedicar à oração até receber resposta da parte de Deus ao assunto que o perturbava. Então, voltando aqui ao texto bíblico, no capítulo 10, o verso 4 prossegue. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, vemos agora onde Daniel estava. Ele estava junto ao rio Tigre quando se dá esse período de jejum, de oração, e que realmente é um tempo onde ele se retira para a oração. Eu penso que aqui, só deste aspecto, queria só fazer um pequeno parênteses antes de continuarmos a leitura, porque creio que é importante nós entendermos que às vezes necessitamos de um local isolado para procurar Deus. Eu gosto de fazer essa minha caminhada solitária, muitas vezes à beira-mar ou à beira-rio, ou subir à montanha e estar ali naquele lugar sozinho, em jejum, em oração, um tempo onde estou eu e Deus, um tempo prolongado onde permito que Deus fale comigo dentro da agenda de Deus e não da minha, onde estou ali disponível para ouvir a voz de Deus. E Daniel fez o mesmo. Ele saiu para um lugar isolado, junto ao rio Tigre, e ali estava, provavelmente sentado à beira-rio, a aguardar a revelação de Deus em jejum e oração, esperando isso. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver vários líderes que Deus de facto usou no mundo, que tiveram este encontro este encontro pessoal com Deus. Se olharmos para Moisés, por exemplo, ele estava sozinho quando foi levar as suas ovelhas a pastar, e aquele encontro na sarça ardente
no monte do Senhor, ele ali esteve e ouviu a voz de Deus. Se olharmos para Elias, ele saiu também para o deserto e naquela caverna onde ele estava, o Senhor falou de uma forma suave ao seu coração, onde ele estava só. Se encontrarmos, por exemplo, Samuel, ainda uma criança, durante a noite, ele estava a dormir, Deus vem ao seu encontro e fala com ele. E poderia citar muitos outros exemplos de homens que procuraram no silêncio do seu coração, procuraram na tranquilidade de um espaço privado encontrar a presença de Deus. Muitas vezes nós andamos tão ocupados, tão a correr de um lado ao outro, que não temos tempo para ouvir Deus. Precisamos parar. Precisamos sossegar a nossa alma. Não podemos andar tão agitados. O próprio Senhor Jesus Cristo nos desafia a ficar tranquilos, não andar ansiosos por coisa alguma, mas realmente fazer conhecidas as nossas petições diante de Deus. Quando nós procuramos a tranquilidade, paramos da agitação, então estamos disponíveis para ouvir Deus. E Daniel estava nesta circunstância. Ele estava junto ao rio Tigre, ali, disponível para ouvir a voz de Deus. E o verso 5 ainda diz: levantei os olhos e olhei, e um homem vestido de linho, cujos lombos estavam cingidos de ouro puro e de ufaz, e o seu corpo era como brilho, o seu rosto como relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz da sua palavra era como o estrondo de muita gente. Aqui Daniel vai ter a descrição, uma visão do Cristo glorificado. E é tremenda esta visão. Eu creio que realmente, nós já vamos ver o que acontece a Daniel depois desta visão, mas eu creio que, de facto, Cristo glorificado é uma figura que não há palavras para descrever. Daniel tenta fazê-lo. Não sei se você repara aqui, ele tenta comparar a autoridade, o brilho de Jesus, a majestade, o poder de Cristo, com alguma tentativa ainda que fraca de coisas materiais e humanas que nós temos acessíveis para tentar perceber mais ou menos a figura majestosa de Jesus Cristo. Quando Cristo Jesus surge no Monte da Transfiguração, onde aparece juntamente com Moisés e Elias, lá em Mateus 17, os discípulos ficaram aterrorizados com a presença de Cristo, porque Ele é Deus. E às vezes nós vemos só aquele carpinteiro de Jerusalém, aquele servo amoroso e humilde, que diz que Ele é manso e humilde de coração e que veio para amar, para tocar, para sarar. Mas nós esquecemos-nos que Jesus Cristo é de facto este ser majestoso, é grandioso, é este Deus eterno que de alguma forma não se pode diminuir em nada a sua autoridade e o seu poder. E Daniel, ao ver esta manifestação de Cristo, portanto, ainda antes do nascimento de Jesus Cristo, ele já existia, ele é Deus, como nós acreditamos como cristãos, na Trindade Divina, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e Jesus Cristo já existia de eternidade a eternidade, e Daniel tem aqui um vislumbre da presença de Jesus Cristo. E se nós compararmos com aquilo que acontece com João na ilha de Patmos, quando ele escreve o livro do Apocalipse, é exatamente a mesma descrição. Vejamos, Apocalipse 1, verso 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, e a sua cabeça, os cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Temos aqui a descrição de João, e eu imagino que o apóstolo João, que a Bíblia diz que era o discípulo amado, deve ter ficado com um sentimento tremendo, porque ele conheceu Jesus na figura humana e agora tem uma visão do Cristo glorificado, do Deus eterno, do Jesus, o Filho e o eterno Filho que se manifesta desta forma. E realmente Daniel só tem uma situação. Veja o que acontece no verso 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Daniel, então, tem este momento, este vislumbre, este encontro com Deus, e aquelas pessoas que ali estavam com ele, porque ele era um alto funcionário do império, certamente os guarda-costas, e a tropa, e os servos, e os criados,
que talvez estavam a uma certa distância, tal foi a presença de Deus que, apesar de eles não verem nada, eles ficaram aterrorizados com esse sentimento. É aquele sentimento que muitas vezes nós temos quando vamos a uma igreja, um sentimento, por um lado, às vezes de paz, tranquilidade no nosso coração, é a presença de Deus. É tremenda, não precisamos de ver nada, mas Deus está lá. Nós sentimos, sabemos no nosso íntimo que Deus está lá. Quando muitas vezes, às vezes, estamos em pecado, aquele sentimento de, como diz Davi lá no Salmo, não é? A tua mão pesava sobre mim. Enquanto não confessei o meu pecado, os meus ossos eram como se fossem esmagados pela presença de Deus. E realmente Deus é este ser magnífico que age e interage connosco. O verso 9 ainda prossegue: contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-as, caí sem sentidos, rosto em terra. Este é um fenómeno que eu deixo aqui alerta. Muitas vezes as pessoas dizem que têm uma visão de um anjo, eu vi o Senhor, e andam normalíssimos aí. Se nós olharmos para as Escrituras, e toma atenção às pessoas que dizem que tiveram uma visão de Deus, que tiveram a visão de um anjo, ou que viram a presença de Deus lá em casa, ou num certo sítio, ou viram num vale qualquer aí a presença de um anjo, a Bíblia sempre mostra, enfim, larga maioria das vezes mostra que quando a pessoa tem este vislumbre da presença de Deus, ela cai sem sentidos, rosto em terra. Tal é a presença, o poder desta presença. Nós, seres humanos, não temos a capacidade de lidar com os seres espirituais sem que isso interfira no nosso físico. Ficamos sem força anímica, perdemos claramente a nossa consciência. Tal é, de facto, o impacto que a vida espiritual tem sobre a vida material. E realmente nós precisamos de entender isto. Então, no mínimo, ponha interrogações se alguém vier e diz: eu tive esta noite com um anjo, aquilo foi tocado lá, e a conversa assim, e aconteceu, e ele revelou-me isto e aquilo outro. Ponha sérias dúvidas, pelo menos. Ponha reservas, duvide um pouco, questione-se de facto aquilo que a pessoa está a relatar é efetivamente de acordo com aquilo que nós conhecemos da Palavra de Deus. E nós vamos ainda olhar para mais esses pormenores no próximo programa. Por isso, não deixe de ouvir o som deste livro. E que Deus o abençoe ricamente e que a Palavra de Deus continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.